Alô, produtoras e produtores rurais, eu sou o Alisson e com a graça de Deus, mais uma vez, nós estamos aqui na sede do nosso Sindicato dos Produtores Rurais em Rio Paranaíba, gravando mais um episódio, mais um programa do nosso podcast Agropapo, para trazer para você, produtor, informação, a gente descontrai aqui, a gente dá risada, mas a gente traz muita informação, traz gente importante para falar, gente que conhece os assuntos aí do produtor, né? E hoje nós estamos aqui com a prata da casa, viu, Rogério? Nós estamos aqui com o Wander Gustavo, agrônomo. Ele tem um projeto aqui dentro do Sindicato Rural para assistir para dar uma assistência técnica e gerencial para o nosso produtor rural. Bem-vindo, senhor Wander Gustavo. Vou te chamar de Gustavo. Bem-vindo, Gustavo. Senhor Alisson, obrigado, pessoal que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês aqui. A gente está aqui quase de vez em sempre, né? E novamente Participa é um prazer bastante. estar aqui com vocês aí. Beleza, eu que te agradeço, né? Já era para ter vindo antes, Verdade. era para ter vindo ano passado, mas a colheita do café não deixou. Mas hoje nós vamos falar muita coisa aqui desse nosso projeto, que beneficia o nosso produtor, né? O produtor que está lá dentro do programa. E a gente, você sabe, né? A gente, aqui no Sindicato Rural, como você participa conosco aqui, você vem aqui muito, a gente precisa dessa parceria. E para fazer esse podcast nosso aqui, nós temos vários parceiros. Um grande parceiro nosso é a rádio, né? Você que está aí no rádio nos ouvindo. Obrigado, viu, Rogério, pela parceria. As nossas rádios aqui, a Paranaíba e a Máximos FM, está aqui conosco sempre gravando esse produto para vocês. Nós temos aqui também, senhor Wander Gustavo, um parceiro e tanto, que é o nosso sistema FAENG Senar, né? A gente recebe a assistência técnica da FAENG, a gente recebe equipamentos, mandar um abraço para o Sérgio, que é o gerente regional, mandar um abraço para o Albert, que está aqui conosco na assistência gerencial dentro do nosso sindicato, ajudando a gente aqui a fazer os nossos conteúdos, a fazer a nossa gestão. Nós temos a Goldnet, alô Chiclete, obrigado por apostar no nosso projeto, uma internet de qualidade para a gente veicular o nosso podcast para o mundo inteiro, né? Nós temos a Sicredi, alô Elaine, cooperativa de crédito aqui em Rio Paranaíba. Obrigado, Elaine. Mandar um abraço para toda a equipe lá, para a Thaís, né? Que a Thaís é a nossa gerente agro lá da Sicredi, e para todos os demais, né, componentes da equipe Sicredi aqui em Rio Paranaíba, que está trabalhando muito em prol do produtor, né? Queijos Paranaíba, pessoal lá do Laticínio GF, obrigado pela parceria. Liguei para eles, Alisson, sou parceiro na hora. Obrigado, viu? Felipe Magno Leilões, alô Felipe Magno, Leilões aqui em Rio Paranaíba às quartas-feiras. Um abraço para você, obrigado por ser um apoiador, é sócio do nosso Sindicato Rural e apoiador do nosso projeto. Vamos começar? Bora. Gustavo. Quem é Wander Gustavo? Conta para o nosso ouvinte, conta para a turma que está te assistindo no YouTube. Nós temos um canal, né? Sindicato Rural Rio. Tem todos os outros episódios do nosso podcast lá no YouTube. Quem é Wander Gustavo? Conta para nós. O Alisson, o Wander Gustavo, ele é nascido em Irapuá, próximo aqui da região. Estudei vários anos aqui em Rio Paranaíba. Conheço muita gente daqui da época de escola, né? Fiz curso de agronomia em Viçosa, na Zona da Mata mesmo, na UFV. Logo, é filho da UFV. Exatamente. Logo quando eu estava me formando, veio a UFV aqui para Rio Paranaíba, para desenvolver mais a região, né? Fiz especialidade em café, sou produtor de café na região de Arapuá, e quando teve a oportunidade, conversando com o Sérgio do ATIG aqui para Rio Paranaíba, conversei com o Alisson, a gente já se conhecia da campanha de Barretos, campanha, né? Do hospital, né? E aí a gente foi selecionado para estar trabalhando com um grupo de produtores aqui em Rio Paranaíba. E aqui estamos nós. Isso. Conta pro nosso produtor aí que está ouvindo a gente, o que é isso? É um nome até difícil, é o nome do nosso programa de hoje, né? ATIG Café. Conta para nós o que é isso. ATIG Café ou ATEG Café, isso aí depende muito de onde da região. É a assistência técnica e gerencial desenvolvida pelo Senar há cerca de mais ou menos uns 10 anos, que vem juntando grupos de produtores rurais
de uma mesma cadeia, no nosso caso a cafeicultura, né? Desenvolvendo tanto a parte técnica para o produtor, quanto um dos principais problemas também do produtor rural, que é a parte de gerenciamento de suas despesas. Então, esse AT&G Café visa a assistência técnica ao produtor e também a parte gerencial. Às vezes o produtor faz uma parte técnica muito bem feita, mas a parte gerencial, a parte de anotações, a parte de escritório, saber o custo, saber quanto que produziu o seu saco de café, quanto que ele está tendo de lucro, qual a margem dele, ele não tem. Na maioria dos casos não tem, principalmente pequenos produtores, né? Que até tem um pouco mais de dificuldade nesse ponto. E o AT&G Senar veio para ajudar, para sanar esse deficitário que o produtor tem. Ela já está vindo aí há mais de 10 anos, e não só para café. Vocês mesmos aqui já tiveram um AT&G leite. Nós tivemos 2 turmas, né? Uhum. Atendeu mais ou menos, foram atendidos 50 produtores, né? 25 produtores em cada turma. É um programa diferente, né? Porque o AT&G Leite, a gente atendeu aqui no passado por 2 anos, né? Uhum. O AT&G de café é diferente, Exatamente. né? O AT&G Café, ele orienta os produtores nesses âmbitos por 4 anos. E após esses 4 anos, tem a oportunidade de estar desenvolvendo por mais tempo. Mas um vínculo principal são 4 anos. 4 anos. Agora tem uma novidade aí do pós-AT&G, né? Que a FAENG está estudando. Já tem alguns casos aqui em andamento ou não? Aqui na região, não. Ainda não. Né? Sul de Minas tem alguma coisa, mas aqui para a gente ainda não. Certo. Ô, Gustavo, o Sindicato Rural, a gente buscou dentro da FAENG, né? Junto lá com o Senar, com o Sérgio, esse projeto para atender o nosso produtor, porque se não viesse para cá o projeto, o dinheiro a FAENG tem, né? Se não viesse para cá, alguma propriedade, alguma fazenda, né, de outra propriedade e de outro município, né, outras propriedades, elas seriam beneficiadas, né? Então nós corremos lá, buscamos Sérgio, nós temos que fazer esse AT&G aqui, e hoje atende quantos produtores? Explica para nós, é uma visita, né, mensal, né? Qual que é o tempo de duração? Quantos produtores que são atendidos dentro desse projeto do Sindicato Rural, com a parceria com o Senar, que você atende aí? Hoje nós atendemos 29 produtores. De 30 iniciantes, temos 29 produtores. Um ficou hoje pelo caminho. Sim, pode ficou. acontecer, né? Problema de saúde, não teve, ou deixou de participar. O AT&G é uma visita mensal à propriedade. Custo zero. Custo zero para o produtor. Tem que falar isso, apesar de ser o produtor que paga. Vamos ver isso aí direitinho. Chegar lá. Mas é um projeto. Mas hoje o produtor não tem desembolso, não tem que pegar, fazer um cheque no final da visita. Para receber sua consultoria lá. Não tem. Não paga nada. Exatamente. Certo. E aí, ele paga por quê? Porque quando ele vende o produto com a nota fiscal. Exatamente. O Estado vai lá, dá uma mordidinha no fundo rural e parte desse valor volta. 0,2% ou 0,25%, isso para produtor rural CPF ou CNPJ, né? Vai variar um pouco. Esse 0,2% volta para o produtor rural através dos cursos de formação. Tem os cursos, nós temos no nosso DR aqui, o Nilton Boaventura, né? E você aqui atualmente como técnico, né? Inicialmente foram os cursos, né, de formação profissional rural. E há algum tempo atrás, dando essa assistência técnica gerencial para os produtores. No nosso caso de café, mas tem de leite, de queijo, de embutidos, de cachaça. Né? Nós estamos para montar a turma. É possível montar uma nova turma aqui? Como é que funciona? O produtor rural vai ligar para nós aqui e vai falar assim: estou querendo participar desse projeto que vocês falaram aí. Começa justamente com o produtor rural. O produtor rural, vendo esse programa, falou: interessei. Vai procurar o sindicato dos produtores rurais. Às vezes o vizinho falou: receba aqui uma assistência aqui, cara, o vizinho está interessado. Né? Ocorre real, isso né? muito. A gente está na fazenda, o vizinho está lá, às vezes a gente chega, o vizinho chega junto e começa a conversar com a gente, interessa. E tem que partir do produtor, procurar o sindicato dos produtores rurais e levantar a demanda. O Alisson aqui, ou o presidente do sindicato,
manda Hoje nós já temos um novo presidente, né? É o Valmir Sabonete. Vamos mandar um abraço para ele, né? Ele que vai gerenciar essa entidade para nós aqui agora, né? Aí leva essa demanda para o Senar. Aí o Senar planeja e aloca mais um grupo para Então, o sindicato. é Mas importante. depende da demanda do produtor. Exatamente, esse que é o problema. Às vezes aparece 5 produtores, né? Aí a gente tem que fazer uma turma de Exatamente, pelo menos 25. pelo menos 25 produtores. Então, alô, produtor. Nós estamos falando aqui de AT&G Café, né? Mas alô, produtor de gado, né? Uhum. Do leite, de gado de corte, né, você falou aí um monte Hoje são da dezenas de agroindústria, né? cadeias Da atendidas, né? agroindústria que fabrica queijo. Quer receber uma assistência técnica mensal gratuita em parceria com o Sindicato Rural? Entre em contato conosco. Mas nós temos que mobilizar um número de pelo menos 25 produtores 25 dessas produtores, cadeias, né? exatamente. Aí será que é imediato? Tem que entrar na fila? Como é que está a demanda do Senar, da FAENG? De um ano para o outro a gente consegue? Você está por dentro desse assunto aí? A demanda é grande. Todo A mundo demanda quer, é né? muito grande. Porque você pega um técnico com um custo gratuito para você na fazenda, uma visita mensal, 4 horas te ajudando a resolver seus problemas. Então essa demanda é muito grande. Tem que se levantar a demanda, entrar em contato com o sindicato, o sistema FAENG Senar, para mobilizar. Um ano e meio. Agora a gente não sabe, né? Agora a gente não sabe. Nós buscamos esse do café aqui e não foi fácil, não. A gente esperou 1 ou 2 anos para a gente entrou na fila, mas nós formamos a turma, né? O pessoal que ajudou, o Nilton ajudou bastante a fazer essa turma aqui. E o curioso, vamos contar para a turma aí? E o curioso, Rogério, é que nós temos hoje 29 produtores de café, mas nem todos são do nosso município, né? A gente não conseguiu preencher as vagas aqui. O pessoal parece que não quis, né? Aí nós fomos lá em Santa Rosa da Serra, Exatamente. em Arapuá, buscamos alguns produtores, montamos um grupo de 30 produtores. E já tem quanto tempo esse projeto aí? Já está quase acabando, né? Que são 4 anos. Em novembro, agora faz 3 anos de projeto. Em novembro faz 3 anos. Exatamente. Tá vendo? Agora, Rogério, deixa eu te falar. Agora vai ter que contar uns casos para nós aqui. Porque você visitou as fazendas, você tem uns casos de sucesso, né? Nós não precisa falar nome, né? Dos 29 que estão lá, senão vai bater em nós aqui. Mas como é que você chegou em algumas fazendas? O negócio estava feio ou tinha fazenda já mais ou menos equilibrada? O que aconteceu com aquele produtor que estava, né? Deu resultado? Teve um que não deu resultado até hoje? Dá para nós aí uma notícia aí do que você achou, como é que está hoje? Isso é interessante. Porque esse que é o propósito, melhorar, né? Tem vários perfis de produtores diferentes, né? Não é que um é melhor que o outro, são perfis diferentes. Talvez a gente que está trabalhando não nota o diferencial que a gente faz. Mas nós temos uma supervisão, todos os meses vem um supervisor, no nosso caso é o Bruno Hércules, que mora em Campos Altos. O trem não é assim também, não, não né? é deixado, não. A gente tem uma supervisão, a gente tem que seguir uma série de protocolos nas visitas. E nessa visita do supervisor, ele pergunta para o produtor: produtor, o que você está achando? Qual foi o diferencial? Ele faz uma pesquisazinha ali, né? O que foi o diferencial que você teve? Alguns falam, meu custo abaixou muito. Às vezes a gente não fazia com a técnica adequada. Jogando dinheiro fora. Jogava dinheiro fora de uma forma que não precisava daquilo. Outros falam, nossa, minhas lavouras melhoraram. Todo mês a pessoa vem aqui, o técnico vem aqui e olha a nossa lavoura, corrige aquilo que está precisando. E isso aí a gente, poxa, eu nem vi que eu estava fazendo essa diferencial e o produtor Você falando. nem estava sabendo que foi importantíssimo para o cara lá, para o produtor. Então a gente tem todos esses casos que a gente nem percebe que a gente está fazendo, mas o produtor percebe. Isso é interessante. E quando ele fala, para a gente é muito gratificante. Mas e alguém fala para você também assim, pro Vander Gustavo, vou falar um negócio para você, rapaz, mostrei que melhorou demais, viu? Ou eles não abrem assim, fala só para o supervisor, como é que funciona no dia a dia? Eventualmente, alguns falam, mas a gente como produtor rural, eu me coloco junto, né, Alisson, você também, nós somos meio retraídos um pouco nessa parte, né? Então,
Eu sou tímido até, eu sou A bem gente tímido. percebe. Eu sou bem. Ó, Roger. O produtor é tímido, né? E Então, não é muito dado, não fala muito, esconde ali o leite, né? exatamente, Sei como é que é. não é de se expor tanto Exato, assim, né? entendi. Tá, mas aí, às vezes não há. Mas depois vem o chefão lá, vem o fiscal, né? Vou chamar de fiscal aqui. Vem um rapaz lá da FAEM e fala: Ô, deixa eu te falar, produtor. Aquele rapaz que tá aí, o agrônomo, tá dando assistência aqui, como é que o rapaz é bom mesmo? Você nem sabe, né? Você nem fica sabendo, às vezes, né? Algumas vezes a gente fica, outras a gente ouve, outras não. Então, Tá, mas aí, me conta aqui, agora fala a verdade, né? Nós uhum, estamos falando aqui, não vamos citar nome. Tem um produtor ou outro que precisa de chegar mais firme, né? Tipo assim, rapaz do céu, tem eu te sim, passei uma receita essa semana passada, mês tem sim. passado, tem. Uma Tem das, que levar dando umas ferroadinhas assim para tem ver. sim, tem os Ah, produtores assim. sempre tem, né? Mas é incrível, a gente chega, conversa com o jeito com a pessoa, porque a gente tem que entender por que aquele produtor não fez determinada recomendação. Então tem toda uma história por trás, né? A gente não pode chegar ferroando, a gente tem que saber entender por que aconteceu. Ou o trator quebrou, ou eu peguei dengue, teve esses casos de dengue, Covid, na época do Covid, o produtor do Covid não conseguia trabalhar. Então a gente tem São que várias entender coisas, isso né? aí. Mas a gente tem que apertar um pouco algumas pessoas. Outras já são o contrário. Outras Disciplinadíssimos, já são tal. disciplinadíssimas. Fazem, às vezes, antes da visita, me mandam uma mensagem no WhatsApp. Gustavo, eu estou vendo uma manchinha na folha aqui, o que, que eu faço? Falei, tem quanto tempo você fez a última entrada? Ah, tem 15 dias. Não, calma, vamos esperar o produto que a gente fez está fazendo efeito e a gente tem que acalmar ele, esperar para a próxima visita para a gente Calma avaliar. aí, Calma aí. calma, não vai jogando produto aí, não, porque não, talvez não precisa, né? A respeito dos controles gerenciais, as anotações, isso o produtor tem até mais dificuldade, porque não tinha o hábito. E a gente tem que construir o hábito junto com o produtor. Essa talvez seria a grande dificuldade do produtor que você Sim, sim. conheceu. Produzir café, todos os Todo mundo produtores sabe, tecnicamente falando, fazem, sabe, né? mas Agora, o controle é que para ele gera mais dificuldade. quando que você entrou na lavoura, talvez ele não sabia responder, Sim, né? sim, O que que você usou aquela vez? Não exatamente, tem nada disso anotado. exatamente. E quando Mas é a maioria, né? A maioria aqui, ou não? não, a maioria tem dificuldades. A A maioria. maioria tem dificuldades. É, não É é só do comum. café também? Não é só do Não café, é é só igual do o produtor café. rural, né? É. Que tá ali na lida, Uhum, talvez fale assim, não, você nem tem tempo para fazer isso, né? Às vezes. exatamente. É. Mas é importantíssimo esse dado, né? Para ele fazer conta. O café hoje está R$ 2.600. A gente vai falar disso também, né? Olha aí, ó, o café tá batendo, já teve mais, né? Já teve Mas tá um mais. preço, assim, um preço excelente, Mas né? você acredita que com esse preço ainda pode dar prejuízo? É porque os produtos também são tudo caro, né? Fora Também, máquina. às vezes o produtor vende algum problema, safra baixa, que o café tem uma safra alta, uma safra baixa, né? Tem a Esse bienalidade. ano, qual é a safra esse ano? No meu grupo tem produtores que são safras altas Ah, é? esse ano e outros produtores que têm a safra baixa. Ah, é, isso é possível de É. acontecer? Eu achei que era para todo Não, mundo. não é possível. Depende É do possível, trato, da lavoura, exatamente. depende da. Podou Variedade, ali, podou. Ah, podou, entendi. irrigação. Então, isso aí depende. Mas como que eu vou saber se eu estou tendo prejuízo ou não vendendo café a R$ 2.600? Você tem que saber o que você gastou, tem que Exatamente. anotar. Então, através dessas anotações, às vezes o café de R$ 1.000 para alguns está dando um ótimo lucro. Às vezes, para alguns, o café a 2.500, 2.600 não está dando lucro. É, às vezes aquele pequeno produtor que tem um controle maior do custo está ganhando mais dinheiro do que o Uhum. grandão que tem, A- não faz, né? Pode Pode acontecer, acontecer, né? pode acontecer, Pode acontecer. pode Agora, acontecer. para esse produtor que já está cadastrado, né? É possível, após esse término aí, que vai mais um ano e pouco, um ano e Uhum. meio, né? Isso, menos de um ano e meio A ainda. FAENG lançou também o O pós-ATG, pós-ATG. que você já sabe como é que vai O funcionar. pós-ATG já existe há algum tempo. O Senar, ele mantém todos os benefícios que o Senar dá para os produtores atendidos pelo ATG, ele continua. A gente tem concursos de qualidade de café, da última vez acho que eu mandei 25 amostras de produtor daqui. Tem produtores com
cafés ótimos, né? Então, o Senar ele continua com todos os benefícios que o Senar pode dar. A gente continua com os softwares para realizar, né, esses cálculos dos custos, fazer os lançamentos, só que aí a parte de, como que eu vou falar? A parte do técnico, aí tem que se arrumar ou uma empresa parceira para subsidiar isso aí, Vai ter que ou pagar o mesmo, técnico. isso, exatamente, ou mesmo o próprio produtor ou alguma empresa parceira. Certo. Dependendo, pode ser uma cooperativa, pode ser Arrumar um padrinho. uma instituição financeira, Dentro de um projeto, pode pode ser um ser, negócio. Entendi. pode acontecer isso aí. Ou pode o produtor também custear isso Mas aí aí. tem que ter o grupo todo. Tem que Então, ser todo o grupo de tem, tem, produtores. tem também um número mínimo também, de Tem, 25 também, do tem mesmo um jeito. número mínimo. Ah, entendi. Aí, para começar, 25 produtores. O grupo estando em andamento, talvez um pós-ATG já não seja necessário esse grupo mínimo. Mas tem que ser alguma coisa que compense, não para mim, ao técnico que te for fazendo, né? Ou qualquer outro técnico que for fazer. Porque de repente, ou 10 interessa, né? Pode estar fazendo isso aí, mas será que vai ser viável? Tem tudo isso aí por trás, né? Então é interessante todos os produtores, né, tá participando. Certo. Eu vou entrar num ponto polêmico aqui, que eu tenho que falar as verdades, né? De vez em quando, sobre a nossa ótica aqui enquanto instituição, né? E, por exemplo, às vezes o técnico que vai fazer uma consultoria, não no nosso caso do ATG, mas um técnico que faz uma consultoria, às vezes está vinculado a alguma empresa. Sim. E aí, às vezes, ele quer vender os produtos daquela empresa, né, que ele representa ali. E no ATG é diferente, né? Então, exatamente. às vezes vamos falar que é transparente. Não que o técnico que representa uma empresa não está sendo transparente, né? Mas você dá mais opções, né? Como é que é a sua relação com empresas, né? Porque você não está vinculado a nenhuma empresa, você está vinculado ao sindicato rural. E para você falar assim, produtor, ó, tem um produto X que esse aqui, não, mas o outro, né? Isso aí, esse é real, né? Isso acontece muito. Eu não tenho problema com empresa nenhuma, nós temos parceiros. Cooperativas são parceiras da gente, casas agropecuárias, revendas agrícolas são parceiras da gente. Tem pessoas ótimas de trabalho ali e com conhecimento, com experiência que a gente não pode dispensar isso. A gente aprende muito com eles também. Mas acontece. Às vezes tem alguma coisa que está ali, ou esse Aqui aqui o custo-benefício não vale a não é pena. interessante. Entendi. E a gente tem uma fidelidade com o produtor, né? Já tem A uma gente, relação de confiança também, né? isso. E a gente quer levar para o produtor que for mais interessante, mais barato ou mais eficiente, né? Então, às vezes, um produto... Senão seu objetivo lá da assistência no final, às vezes, não Exatamente. tem valor, né? Não Às vezes, mostrou resultado, né? às vezes tem algum produto mais caro, mas que dá uma eficiência muito interessante para o produtor. Às vezes tem algum produto mais barato que vai suprir o produtor, não precisa de um caro. E você está ali filtrando isso, é A um gente braço, filtra, a gente conversa com muita gente. a mão na né? roda, o técnico lá, né? O técnico Exatamente. do Senar, do Sindicato Rural, né? E aí, faz uma amizade, né? Tem uma relação ali já de amizade, né? Como é que conta para nós o seu dia a dia? Já chega lá, já vai para dentro da cozinha, que o produtor rural tem gente que é sistemático, né? Como é que é esse dia a dia com a turma aí? Já vai para dentro da cozinha. Aí, ó, tô falando. Vem o café primeiro, Vem um depois que a café, gente vai vem começar um a trabalhar queijinho mesmo. fresco, um queijão, Rogério, tá vendo? Às vezes, Exatamente. mas você tem que ficar lá, são 4 horas, né? Hoje, eu vou falar particularmente hoje. Hoje Hoje eu estava atendendo o Pércio. Um abraço, a Diva, um abraço. A gente chegou, foi para a cozinha do produtor, tomou um café, comeu queijo, aí foi para a lavoura. Aí, ó. Voltou, a gente fez os levantamentos, fez as recomendações, tomou mais café e comeu mais um pedacinho de queijo. Aí finalizou a visita. Tá depois de então 4 já virou horas. amigo, já vai lá. Às vezes, vamos almoçar aqui. Ô, põe mais água no feijão aí, que hoje eu tô chegando, né? Exatamente. Mas você acha que nós temos potencial aqui
para fazer outra turma, a hora que essa turma acabar aí, ou concomitante, a gente sabe que tem a fila lá, mas tem vários produtores, o vizinho, não tem potencial para criar outra turma de ATG? Tem, sem dúvida tem. Após esse terminar, tem potencial e tem as duas andando junto. E você vai ficar com nós o resto da vida agora? Bem, Rogério, pergunta difícil, né? É um casamento, no caso, né? Tá sendo quase um casamento. O futuro a Deus pertence, É vamos de ver como Deus, vai né? ser, né? É de Deus, né? Mas então nós temos esse potencial, Tem. né? Talvez o projeto não era conhecido no nosso município, por isso que às vezes não teve adesão 100% dos produtores, né? Nós, os pequenos, e é importante falar que é um projeto voltado para o pequeno, né? Pequeno e talvez o médio produtor, né? Exatamente. Mas então, agora já quase 3 anos, né? 2 anos e meio de projeto em andamento, a turma está conhecendo, o vizinho conhece, sabe que foi bom. Rogério, começamos 30 produtores, hoje tem 29, 2 anos e meio depois. É porque o negócio funciona, né? Agora, não sei se você pode trazer dados, né? Não sei se você pode trazer os casos de sucesso, sem falar nome. O que mais teve alguma coisa que te impactou assim, que você falou assim, rapaz, eu estou fazendo a coisa certa, porque ali aconteceu isso, um negócio diferente, ou não? Olha, é até um ponto que você tocou interessante. Os dados de um produtor são dele. Os outros não ficam sabendo. O que eu levanto em uma fazenda fica na É fazenda, ali, né? é igual rancho. Vai para um rancho aí, aconteceu lá, ninguém sabe de nada, né? Assim? Então a gente levanta os custos de um produtor, de todos os produtores, né? Eu abro o custo daquele produtor. Eu não vou na sua visita, Alisson, e abro o Vou custo da especular. ele, porque Vou não, especular. não, não, Deixa isso eu não te falar. existe, não. Que o Zé O tá. que que existe? Não O que que pode, né? existe? Você, Alisson, está fazendo uma coisa interessante. Opa, isso é interessante. Ó, deu resultado Exatamente. bom Por lá. que que o outro produtor não pode? Vamos estudar para isso ser feito, né? Entendi. A gente tem produtores que aumentaram a produtividade, temos produtores que aumentaram a lucratividade, né? Porque mas não é a mesma coisa? Fala, não, não é a mesma coisa, né? Nem sempre quem produz mais tem maior lucratividade. Nem sempre aquele produtor que produz 100 sacas por hectare tenha maior lucro. Isso vai depender É tudo do custo, relativo, né? né? É relativo. Exatamente. Agora, além do fiscal que vai lá na propriedade, né? Saber o que está acontecendo certinho, eu já participei, né? De 2 encontros, nós fizemos 2 encontros, que a gente foi lá em Chaves, né? Lá no centro É, comunitário, que lá é uma uma amostra de coisa, resultados, uma reunião da sim, turma, né? Um churrasquinho, né? Uma cervejinha. são até duas coisas que a gente faz. Uma é levantar junto aos produtores quais são as necessidades de cursos de aperfeiçoamentos para os produtores, né? Isso aí até semana passada a gente estava com um curso de Indica uma. manejo de irrigação grátis, sem custo para o produtor, desenvolvido pelo Senar, ministrado por um instrutor. Exatamente. Então você vê a carência do produtor e fala, gente, vamos fazer o seguinte, nós estamos precisando de fazer um curso aqui de pulverização. Exatamente. Né? Exatamente. Então é técnica, é técnica em cima da produção A e benefício, técnica né? em cima da realidade do produtor. O curso foi feito em uma fazenda, aqui em Rio Paranaíba, com sistema de irrigação. Os produtores participantes viram a irrigação funcionando, viram como manejar melhor essa irrigação. O outro ponto que você perguntou foram Os as encontros, né? apresentações dos resultados que a gente obtém na safra. E nesse encontro, Rogério, tem cerveja, churrasco, e sabe quem paga? É o Gustavo que paga. Não é o sindicato, não. Então, Eu vou em todos. Vamos conversar melhor sobre isso aí. Cadê as empresas parceiras aí? Será que eles não? Busca as empresas parceiras aí. Então, mas aí nessa reunião vai o Bruno, supervisor, né? Ele começa falando o que é o Senar, para o produtor conhecer mais o né? Senar. Porque, Alisson, se você me perguntar, Gustavo, você conhece tudo que o Senar pode oferecer para o produtor? Não. É claro que não, né? Não. Não, só cursos, né? Isso aí, mais de 300 cursos. Isso aí daria mais quantos podcasts? Exato. O que o sistema Fire Senar tem para oferecer? Incontáveis, né? Porque é muita coisa, né? Exatamente.
E aí, nessa reunião, a gente apresenta os resultados globais. A gente não vai falar de um produtor Não individual. pode, senão vai falar assim, o outro É, lá produziu nada, não vai falar. Vai falar assim, teve produtor que não produziu, tem os né? números dos produtores, Por número, por código, né? exatamente. Não Então tem produtor não vai deixar identificado. ninguém Uhum. constrangido, né? Não vai É, deixar ninguém exatamente. exposto, né? Exatamente. Pode acontecer algumas coisas no meio do caminho que deixam os números do produtor baixo. A gente teve chuva de granizo, teve Caiu nessa seca, fazenda e na outra não não caiu, né? caiu. A gente E tem teve a esse problema. justificativa, né? Então, a gente não expõe o produtor É, para ele não se sentir constrangido, não querer abandonar o projeto, que é um projeto interessante, porque os números deles estão baixos em determinado momento, né? é. Não, exatamente. Então é um processo técnico, é um processo sigiloso do ponto de vista de dados, né? Porque a Uhum, gente não pode passar, né? Um produtor não sabe que pode saber o que o outro está fazendo em exatamente, relação a atividades, né? Execução daquele serviço ou aquele produto foi muito bom. Ou exatamente. seja, é um grupo de produtores que só tem benefício participando de Uhum, um projeto desse, né? E a gente aqui começou então há 2 anos e meio atrás. E a gente lutou para trazer que, às vezes, o produtor aí, né, o normal, não sabe que o sindicato rural faz esse tipo uhum, de trabalho, né? Um trabalho importantíssimo, um trabalho técnico, ajudando o produtor rural a gerenciar a produção dele, né, a fazenda dele e, e melhorando a vida de todo mundo, né? Ô, Gustavo, nós estamos aqui, né, falando com o pessoal da rádio, né, no YouTube. E você ajuda nessa gerência, nessa questão aí, muitos produtores também vão no banco, né? uhum. Vão lá na cooperativa de crédito. Até que ponto que você ajuda nessa questão aí? Ou você fica só dentro da fazenda, ou você acompanha o produtor, ou como é que funciona isso? Ô Alisson, até a gente não vai muito. Eu não procuro fazer isso com o produtor. É da porteira para Da dentro. porteira para dentro. Certo. Algumas coisas a gente consegue ajudar o produtor. Por exemplo, a semana passada a gente estava num pequeno produtor de Santa Rosa, Farnese, um abraço Farnese. A gente fez várias contas para ver a viabilidade dele construir um terreiro pavimentado ou de asfalto ou um outro similar. A gente chegou numa conclusão que ele continuar com o terreiro de chão e cobrir esse terreiro com a ráfia, que é uma espécie de sombrite muito sobreposta, é mais interessante e economicamente viável para ele. E vai ter um resultado de produto bom ali. Vai ter um café de excelente qualidade, não vai ter contato com o solo, vai ter um custo muito interessante, esse custo ficava em torno de 20% dos demais, com a durabilidade aí de 5, 6 anos. Né? Então, Como é que chama o negócio? é, é uma lona de ráfia. Ráfia. Isso, Eu nunca vi. exatamente. Você já escutou esse nome, Rogério? Ráfia? Nunca ouvi É, falar desse trem, não. eu também não. Mas Vi falar de um colega, o de um povo não colega de conhece isso então, serviço. não. O Não. produtor que está escutando nós aí vai falar assim, o que é isso, Rafa? Então, ele pode ter um terreiro de terra, Uhum, né, sem estar concretado, exatamente. asfaltado, e põe essa é uma lona de ráfia e ele vai manter as qualidades ali, vai ter um excelente café, um excelente produto, é isso? Exatamente isso. Ó, que coisa interessante, esse nem eu sabia. E isso aí, a gente troca informações com outros técnicos e a gente vai passando essas informações que talvez que vêm de outra região. Não é só informações de um produtor para o outro dentro do grupo. Pode ser informações de outra região. É, Tem exato. regiões, tem cidades aí, tem 4, 5 grupos de ATG numa cidade, por um Demanda alta, sindicato. né? É, E aqui, muito bom. aqui em Rio Paranaíba tem um potencial muito grande de ter Imenso. outros. Beleza. Meu caro, a gente trouxe aqui para a gente conversar sobre esse nosso projeto, né? Para dar publicidade, né? Apesar de já Uhum. ter 2 anos e meio, estou tentando te trazer aqui antes. A gente podia conversar 4, 5 horas, né? Mas nosso programa está acabando. Quero te agradecer a sua disponibilidade, né? E obrigado por você estar aqui conosco hoje e obrigado por você estar aí na vida do produtor rural, nesse caso do café, ajudando o produtor. Queria que você voltasse aqui, vamos achar outros assuntos, você vai escolher o assunto. O café está em pauta, né? O café está alto aí o preço, então Perfeitamente. sinta-se à vontade para você voltar aqui para conversar conosco, beleza? E desde já te agradeço. Beleza, Alisson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando o trabalho do Senar,
mostrando o trabalho que é feito no AT&G Café, né? Para mais produtores conhecerem e poder estar acessando esse benefício que é direito dele. É Exatamente. ele que vende com a nota, vende seu café com nota, o produtor de leite que vende com nota, isso já é deduzido dele. Então ele pode usufruir isso aí, Se não deve, usar, tá né? perdendo, né? E Porque ele deve. tá pagando o É, processo todo, né? exatamente. Exatamente. Então tá bom, é isso aí, moçada. Obrigado, Rogério, de novo. Ah, eu quero te deixar um presentinho, ó. Vou deixar um presentinho para você Opa, aqui. A Sicredi, a Elaine, né? Mandou para você aí. Obrigado, viu, Elaine, mais uma vez. Então tá aí um mimozinho para o nosso entrevistado de hoje. Pessoal, um beleza. abraço, até a próxima. Fique à vontade e volte quando você quiser. O Sindicato Rural é nosso, viu? Beleza, Alisson. Mês que vem a gente está aí conversando de novo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.